Agora tá bom, né? Tudo bem. É que eu estava testando aqui o iPhone para... Faltava reduzir o volume do notebook, ativar o mudo do notebook, enfim, detalhes. Vamos lá. Nós falamos que hoje nós começaremos a fazer um... Oi? Caso. Não, pera. Ah, não, tá certo, vai, continue. Não, nós combinamos que hoje eu iria ouvir vocês mais do que falar, lembra? E eu passei uma atividade hoje para começar a testá-los, para que vocês possam participar mais ainda, entendeu? Tirar as dúvidas, lembra? E a partir de hoje nós faríamos isso para poder estimular mais o conhecimento, né? E dar continuidade ao conteúdo, tudo bem? Sim. Beleza. Aí não vai acabar com aquela história, não estou ouvindo, porque não sei o que mais, lembra? Então, assim, o tempo que nós ficarmos aqui será bem produtivo para que nós possamos entender o conteúdo. Eu só abri com o meu vadimeco, tá? 233. Muito bem. Então, eu estou aqui com 20 pessoas na turma. Eu ainda não imprimi a ata definitiva que o Alexander me enviou. Mas, Steny, tu sabes, ou então o líder, sabe quantos alunos tem na turma de vocês? Olha, a turma geral, eu acho que pelo menos pelo grupo deve ter na faixa de 30 e alguma coisas. Só que Tá. alguns fazem só uma das matérias e tudo mais. Nessa Porém, turminha, nessa disciplina, tu tem noção de quantos tem, não, né? salvo engano, é por volta de 25, 26 alunos. Tudo bem. A- Tá. Então eu vou pegar. Foi o seguinte: hoje é porque não deu tempo, eu cheguei de viagem, mas não deu tempo de eu pegar a ata ainda, infelizmente. Mas hoje, impreterivelmente, eu irei pegar as atas de todas as minhas disciplinas. E vou pegar de vocês. Tá? São várias turmas, são mais de 8 turmas de várias disciplinas. Então eu tenho que me contextualizar do número oficial de alunos que tem por turma. Tá? Também. Mais um detalhe. Para poder, como eu falei, controlar e conhecer vocês. De vocês está bem encaminhado já. Mas tem turmas que eu não conheço ninguém ainda. Então, eu quero ver se eu conheço algumas pessoas a mais. Vamos lá. Então, vamos lá. Nós estamos então, aqui hoje 22 pessoas. Obviamente vão entrar mais pessoas, né? Vamos lá com calma, tá? Então, do artigo 233 até o artigo 248 ou 242, não importa até onde for, o importante é vocês terem lido, porque é importante o conteúdo para vocês, né? E até para mim, para poder rever, recapitular, rememorizar, né? Como dizia o Machado de Assis, relembrar é sempre um prazer muito grande, né? Então vamos lá. O 233, quem vai falar? Vamos lá, Safira Bolsa, vou começar por ti. Vou até anotar aqui a tua participação. Vamos lá. Eu vou começar a participar aqui. Fala do Professora, 233, Safira. posso ler direto Rapidão, do Safira. documento? Do meu? Professora, Oi. Ah, tudo bem, é, desculpa. eu tô com uma instabilidade aqui na internet, que tá chovendo aqui desde cedo aqui no interior, e também agora começou a chover e trovejar muito. Então, caso eu saia da sua aula, é por conta disso. Fique entrando e saindo. A internet está oscilando bastante aqui. Tá bom, William, sem problemas, tá? Eu tô também começando a chover aqui em São Luís do meu bairro, mas até agora tudo bem, tá? Vamos lá. Hoje será só essa participação. Lembra que nós combinamos isso? Eu vou passar isso hoje, passarei outra na próxima semana. Toda semana a gente vai caminhando um pouquinho, entendeu? Porque eu vou ouvir mais vocês do que eu falar, para evitar que que seja difícil eu ser ouvido, entendeu? Só quando for necessário. Vamos lá. Safira, 233, fala lá. O 233, o conteúdo limpo, fala que as obrigações de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. O que eu anotei aqui na minha pesquisa é que este artigo aborda que o ato da obrigação de dar coisa certa remete ao dever que um indivíduo tem de cumprir o devido acordo em um vínculo jurídico no qual compromete o credor e o devedor a transmissibilidade de um bem móvel ou imóvel. Entretanto, este artigo especifica que, nesta obrigação de dar a coisa certa, mesmo que os acessórios da mesma não sejam mencionados, devem ser englobados. No entanto, estes acessórios só não serão englobados
caso estejam presentes no contrato ou não cabendo à situação do caso. Um exemplo presente é o indivíduo A vendeu o seu bem imóvel para o indivíduo B, no qual o indivíduo A também abrange o imóvel e os acessórios deste bem, sendo estes acessórios do bem as benfeitorias feitas neste bem ao longo do tempo, dentro do interior do imóvel. Qual é a conclusão que tu tiraste? Eu vou fazer uma perguntinha direta, objetiva, tá? Claro. Desse artigo, o legislador ele quer que você saiba o que é coisa certa. Então, o que é coisa certa? Obrigação de dar coisa certa nas tuas palavras ou então na tua pesquisa? Bom, a coisa certa é o... Tá. A obrigação de dar coisa certa remete ao dever que o indivíduo tem de cumprir um acordo entre um vínculo jurídico, professora. Não, tem que ser mais específico ainda, Sanfira. Mais específico. Mais específico? Me olha aqui para mim. Estou olhando para a senhora. Tá, me olha aqui. Eu estou olhando. É que eu estou olhando na sua vertical. Tá bom, tanto faz, olha lá. Vamos lá, para cá. Olha só. Um bem certo, um bem definido nas tuas palavras é o quê? Um bem definido é um bem que teve todo um processo corretamente processado, passado entre mim e você, entre um vínculo jurídico corretamente. Por exemplo, calma. Não, Safira. Vamos lá. Está correto processualmente? Olha, pensa bem. Se eu seguir a linha de que o que está sendo cumprido no contrato está sendo cumprido diretamente, corretamente, está tudo tranquilo. Então, está tendo o que foi ali. Mas você fala assim, olha, eu tenho que te dar esta bolsa. Tá vendo a bolsa? Sim. Como é que ela é? Ela é um bem. Olha aqui a bolsa. Não estou olhando a bolsa, professora, estou olhando para a senhora. Não? Ah, então tá, uma bolsa. Não está melhor na gente, nem a bolsa, tá para olhar, não? Nem a bolsa aqui, não é não? Sim, estou olhando a bolsa. Débora, a bolsa? Sim, senhora. Que cor ela é? Ela é dourada. Ela é o que mais? Ela é pequena ou grande? Pequena. Tá, ela tem o que do ladinho? Um chaveirinho. Chaveiro. Tá. Então, ela é um bem determinado, porque ela tem o quê? Ela tem aspectos o quê? Específicos. Ela está discriminada, não tá? Então, se no contrato tiver assim, eu quero um carro amarelo, então eu quero uma bolsa pequena, amarela, da marca tal, é um bem determinado, é um bem específico, entendeu? Então, uma coisa... Quando eu digo obrigação de dar coisa certa, é a obrigação de dar algo determinado? Exatamente. Algo específico que está no contrato, entendeu? Então, exemplo que eu tenho assim, por exemplo, eu vou te dar um cavalo da raça tal, da cor tal, do rabo tal, exemplo assim geral, entendeu? Um bem determinado, uma coisa específica. Agora, um outro tipo de contrato, né? Vamos lá. Eu vou te dar 2 sacas de café, tá? Vamos supor, né? Uhum. Tá. Eu estou apenas falando de um café e 2 sacas só. Estou te dando a quantidade e o gênero, né? Eu não estou especificando qual é o tipo de café, como eu vou querer esse café, entendeu? De que forma eu vou querer o café. Então, nesse caso, quando eu tenho apenas 2 itens que discriminam bem, ele não é certo, ele é incerto, ele é indeterminado. Então, a coisa incerta, que o próximo artigo que nós vamos ver, é o inverso da certa. Ela não é, ela é apenas determinada por 2 itens, por 2 qualidades, tá? Pelo gênero e pela qualidade, ao menos, tá? Então, assim, quando você fala, tá correto processualmente o teu texto, quando eu vou cumprir literalmente o que está no contrato, tá? E é seguindo as diretrizes do que está no contrato, lógico que está determinado. Tá? Mas quando eu saio daquela esfera processual, contratual, e vou para a esfera material, entendeu? Eu quero comprar um carro, tá? Vermelho, da Ford, do ano tal, da cor tal, enfim, eu tenho especificações do bem. Deu para entender? Sim, senhora. Já anotei aqui. Alguém tem dúvida aí mais, gente?
Não, professora. Alguém quer falar mais sobre isso? Tá. Não. Eu só tenho uma dúvida, mas é em relação lá no artigo, professora. Não, no artigo 4.2, mas quando chegar lá, a gente retorna. Chega lá. Vamos lá, outro aqui. Vamos lá, Steny. 2, 3, 4. Vamos lá. Tanque essa fila, 2, 3, 3. Vamos lá No aqui. 234, no 234, ele fala a respeito do bem que vai ser trocado se perder. Quando a gente fala de se perder, a gente tem que falar de se perder por completo. É a perda total do item, quando ele ficar inutilizável. Nesse aspecto, a gente define o que vai ser feito a partir de dois fatores. Se foi ou não culpa do devedor. E quando é a entrega. Ou seja, se antes da tradição, que é a entrega do produto, ou da condição suspensiva, acontecer a perda total de determinado bem e não for culpa do devedor, por exemplo, o devedor ia entregar o carro e antes da entrega aconteceu um terremoto ou então caiu alguma coisa em cima do carro. Não foi culpa do devedor, então ele não é mais obrigado a entregar esse bem. A partir desse momento, a gente extingue-se a obrigação para os dois lados. O devedor não precisa mais entregar e o credor não precisa mais pagar. Agora, se foi culpa do devedor, por exemplo, ele acabou entrando numa briga e quebrou alguma parte do bem, no caso que eu estou dando exemplo de um carro, aí sim ele vai ter que arcar com os danos e ele vai ter que arcar com o equivalente ao que o carro valia, mais as perdas e danos para o credor que já estava contando com determinado bem. Perfeito, Steny. Perfeito. Então, gente, nesse artigo 234, nós temos que levar em consideração somente uma pequena expressão, uma condição. Com culpa ou sem culpa do devedor, só. Sem culpa é uma coisa, com culpa é outra. Só isso. E durante o texto todinho que você verificar no Vademecum a respeito de obrigações, só vai tratar disso. Com culpa e sem culpa. Você foi muito feliz ao afirmar com relação à tradição. A tradição é um termo que nós vamos ver aqui e nas demais séries que eu digo assim, semestres, né? Civil 3, Civil 4, você sempre ouvirá a palavra tradição. Tradição é a entrega da coisa, a entrega do bem, né? Então está muito bom, perfeito, muito bom. Vamos lá, vamos continuar. Alguém mais quer falar sobre esse artigo? Tem alguma dúvida? Quer se manifestar? Muito bom, muito bem, gostei. Vamos lá. O 235, quero falar aqui, você que está aqui, 235, né? Vamos lá, peraí, deixa eu ver aqui na minha listagem aqui. Ele disse que eu podia falar do 235. Quer falar? Posso falar. Vamos lá, diga lá. O artigo 235, os artigos, como a senhora disse, eles são complementos, né? De sendo devedor culpado ou não sendo culpado. E o 235, ele trata de quando o devedor não é culpado. Então, quando algo é deteriorado e o devedor ele não é culpado, o credor ele pode resolver aceitar aquilo ou abater do preço. Aí, como assim? Por exemplo, se eu estou anunciando alguma coisa que eu quero vender e eu boto logo assim, mas tal coisa está com tal defeito. Vai do devedor decidir se ele quer comprar aquilo daquele jeito ou se ele quer algum desconto no preço. Só que essa deteriorização da coisa, ela não foi culpa do devedor. Então, vai do credor resolver se ele aceita aquilo ou não. Diferente do próximo artigo, que é quando o devedor ele é culpado. Entendi. Perfeito. Então, ele fala claramente sobre isso, né? É com relação à perda do bem, tá? E aí cabe ao credor se manifestar ou não. Perfeito, Samara. Muito bom. Alguém entendeu o que ela falou? Eu entendi, eu só não vi se ela falou a respeito do deteriorada, quando é só a perda parcial, eu caí... Não. Ela não falou, não. Porque o artigo 235... Isso, eu estava mais ligada na questão do efeito, mas tudo bem. Tá, gente. Sim, Steny, complemente, então, por favor, Samara. Samara, peraí, Steny. Samara, você viu alguma coisa a respeito do que é deteriorar e perecer?
Chegou a ver alguma coisa sobre isso? Esther, ela quer muito contar isso, professor. Tipo, Não, ela tá não, calma, muito você vai animada. Ela tá complementar. muito Você vai animada com a complementar. aula. Deixa ela Se complementar, eu comentar. falo. Agora amo vocês, amo de coração, tô amando vocês, você não pode ajudar. Não, ela quis apenas ajudar. Vamos lá. Samara, diga Não, tá lá. tudo bem. Vai, Esther. Vai, Esther. Diga lá, Pode ir, Samara. Ela não Esther. sabe, Suceni. Fala lá, deteriorar, vai. Eu avisei no grupo que eu ia ser chata nessa aula, eu tô nem aí. Vamos lá, chuta lá, chuta não. Diga lá, doutora. O que é Então, deteriorar? até a deteriorização da coisa é quando a gente não perde a coisa totalmente, só parcial, ou seja, a gente quebra determinado pedaço da coisa. E aí, nesse sentido, ao invés do devedor pagar o equivalente à coisa, por exemplo, o dinheiro, o valor total da coisa, ele pode só abater o preço da parte que se perdeu. Entendi. E o que é perecer, Stani? Agora comigo. Já que tu Sim, disse perecer deteriorar, é porque perecível. Já perecer que, peraí, rapidinho, já que deteriorar é a perda parcial, a perecimento é a perda o quê? é a perda total, como eu tinha falado, é porque eu usei a palavra se perder, no caso que é o que está Muito na bem. legislação. Dani, dá na cara dela. Pode dar. Entendeu? Professora, Avisa das desculpa, mas essa aula você é um nojo, porque eu fiz muita anotação. É, né? Eu também sou um nojo, minha filha. Não pode imaginar que eu sou podre. Minha linda, tudo bem, tô brincando, viu? Vamos lá, só para esquentar um pouquinho. Sim, Samara, mas tu entendeste o que você leu? Ei, Sim. Samara? Esther, eu até tinha Tá dito do chateada? deteriorado, sua chata. Tá chateada, tá não, né? Não, Não, amada, meu professora. benzinho, meu amor, vem cá. Eu ouvi tu falando Não, deteriorado, só eu tô que xingando ela, no WhatsApp, professora. Eu tô xingando ela lá. Aqui eu vou deixar ela, mas no WhatsApp eu tô acabando com ela. mas só pra gente briga. Mas assim, continuando, E, eu ouvi tu Marcelo, falando do deteriorado, mas tipo, tu falou como se tivesse sido a perda total, entendeu? é a forma que Desculpa, ela se foi erro meu. O manifestou. deteriorado não era Ela isso. estava interpretando errado, entendeu? Ela estava falando de modo geral. E eu fiquei ligada nos efeitos. Eu realmente não me toquei para essa parte inicial. Mas pode ser chata, viu, Stani, que tu me ajuda bastante. Olha, Vamos lá. Samara, próximo artigo, vai, próximo artigo Marcelo, tu se... cadê tu, Marcelo? Oi, professora, estou aqui. Dá nelas. Então lá. É o seguinte, ó. Fala aí do 2, 3, 6. Vamos lá. 2, 3, 6. Tá. Pelo que eu entendi, eu gostaria primeiro de tirar uma dúvida se sobre essa parte de devedor e vendedor, no caso, né, e credor, se trata sobre o aluguel de uma coisa ou uma compra em parcelas. Porque a Tá, vamos diferença, lá. não é? É o seguinte. Quando você trata de contratos especificamente, aí o legislador adota terminologias específicas para as partes. De um modo geral, em todo e qualquer tipo de obrigação, tá? Tem devedor e credor, tá? Só que quando você trata de uma locação, você especifica no contrato de locação. Tem um nome próprio. Quando é contrato de compra e venda, tem um nome próprio, específico, entendeu? Mas, de um modo geral, são obrigações. Então, na nossa matéria aqui, o devedor, tá? É o quê? É o sujeito, normalmente é o passivo, né? E o credor é o sujeito ativo, tá? No caso aqui, ele fala muito de devedor e comprador, porque trata do contrato mais antigo do mundo, né? Que é o tradicional, que é o de compra e venda, entendeu? Mas nunca subestime a questão da tecnologia, nunca, tá? Tá, ok. É porque no meu exemplo, no artigo 236, que fala sobre o devedor danificar o produto por culpa e ajuizar com o valor do produto, eu pensei em o valor de um celular, porque se eu comprei o celular e eu danifiquei o celular, eu não preciso pagar um preço a mais para o devedor, porque eu já adquiri aquele produto e eu estou pagando em parcelas, independente de eu ter danificado o produto ou não. Eu já estou pagando, não é? Marcelo, deixa eu ler aqui rapidinho. Lê o artigo para mim, vai. Tá. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou acertar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou outro caso, indenização das perdas e danos. Tá. O que você deduziu?
justamente a parte sobre... A parte que eu não entendi, compreende? Porque sobre o aluguel. Eu, por exemplo, moro em apartamento e se acontecer de eu ser o culpado de danificar uma das paredes, eu vou ter que pagar uma multa para o condomínio devido à minha responsabilidade. Mas no caso de eu adquirir um produto móvel, né, eu não, teoricamente, teria que pagar uma multa porque eu já adquiri aquele produto para mim, independente de eu... Tu estás colocando como exemplo nesse artigo aqui a locação, entendeu? Que tem uma Sim, lei específica sobre ela, então tira a locação dessa história, tá? O que vai delimitar as regras de locação é uma lei do inquilinato, tá? Eu poderia até aproximar a questão da locação com o artigo 236, mas aqui no caso aqui é mais questão de compra e venda realmente, tá? Se coaduna mais. Então muda ok. teu exemplo, tá? A locação, você tem contratos com cláusulas que estipulam multas por danos, manutenção, subestabelecimento, uma série de coisas, entendeu? Então vai complicar um pouquinho mais o entendimento. Eu prefiro ficar no compra e Então venda, aqui tá? é mais na parte genérica das obrigações, né? Exatamente. Exatamente. Ok. E aí, qual é o exemplo que você dá? Sim, aqui você concluiu o quê, né? Vamos lá. O devedor poderá, sendo culpado, tá? Vamos supor que eu tenho um celular, como você falou, não é isso? Continua, vai. E ele Isso, aparece o eu tenho um quê? celular e aí, no caso, não é Pelo culpa dano, mais do credor, é culpa do isso. devedor que adquiriu o produto. Ele teria que Mas pagar está uma multa. no período da validade, não tá? No contrato de compra e venda das operadoras não tem um período de validade? Sim, a Tá. garantia que fala, Aí, né? aí você vai lá e nesse período quer devolver, mas tem um problema, tá? Mas o problema é de quem? É teu, né? Porque É você meu, eu que captou. adquiri. Aí o credor não é obrigado a aceitar, não. Aqui, no caso, tem as condições desse caso concreto, entendeu? Ou ele recebe no estado, ou ele aceita a coisa no estado em que se está, né? Com direito a reclamar, ou então tem a indenização por perdas e danos, né? Que ele É pode. porque eticamente seria errado a pessoa quebrar o produto e querer devolver depois, né? Seria... Mas tem muitos, Marcelo, muitos, entendeu? Muitos, você não pode imaginar. Agora, Marcelo, com relação com a alocação, estou aqui raciocinando sua pergunta aqui. Deixa eu ver aqui um outro tipo de contrato, né? Nós temos um contrato chamado contrato de comodato. Tá? É um tipo de contrato muito usado por nós, que é por telefone também, telefonia e outro tipo de produtos, tá? Ele é um contrato advindo dos Estados Unidos para nós, que nós usamos diariamente e nós não sabemos que se chama comodato. Comodato, normalmente, é os contratos... Por exemplo, antigamente tinham garrafas de vidro de refrigerante. Então, você, para obter um outro tipo de refrigerante, um líquido, né? Você levava os cascos vazios, né? Os frascos, as garrafas, e vinha ele cheio, entendeu? Então, ele mantinha um vínculo de fidelidade com aquele tipo de produto, com aquela marca, em função do preenchimento dos frascos, né? Hoje, as operadoras de telefone fazem as mesmas coisas, tá? Elas fidelizam as linhas de telefone, a Oi, a Vivo, a TIM, entendeu? Por um ano, em troca do quê? Eles te dão um aparelho novinho, tá? Em troca de um contrato anual, tá? De fidelização. Se nesse período tu quiseres devolver para eles podem até rescindir, mas já tem uma cláusula de uma série de coisas, né? De multas e problemas que ocorrem, tá? Então, se por Sim, acaso quiser sim. devolver com um problema, com defeito, é que tá. Você está achando que é falta de ética, mas ocorre muito isso. Tem gente que afoga o telefone na água, entendeu? Tem gente que quebra o telefone e vai lá devolver, que é outro, achando que a operadora é besta, entendeu? É, Então, nós temos realmente. muito. Então, ocorre isso aí, entendeu? Aí tem que deixar Professora, explícito. uma pergunta. Fale. Porque eu tinha uma ideia de credor e devedor na cabeça, agora eu fiquei um pouco confusa, eu quero que a senhora me responda. No Vamos caso, lá. para a coisa dos artigos, da obrigação de dar, o devedor é quem está vendendo o produto que vai entregar para o cliente, certo? E o cliente é o credor que vai pagar pelo produto para receber. Não, é o inverso. O Não, credor é Viu, quem vai Steny? cobrar, não, professora, porque, entendeu? por exemplo, se a gente está falando, só pelo que eu entendi, que eu até tinha pesquisado um pouquinho, que eu justamente por isso que eu fiquei confusa. Porque, por exemplo, Tá. se eu vou vender o carro está comigo e eu vou entregar para a senhora, eu vou vender para a senhora o carro. Então eu sou devedora e Nessa você. relação.
É o cliente. Nessa E aí, até a né? tradição, eu sou devedor e você é o cliente. Depois da tradição que a coisa se Pay inverte. attention, please. Pay attention, please. Peraí, ó. Nessa relação jurídica de que você é dona da coisa e está vendendo, você é credora. Nessa relação jurídica, entendeu? Nas consumeristas, em que eu vou lá comprar em algum lugar, é outra coisa. Aí muda o polo. Essa relação de credor e devedor tem que ser analisada, ela não é definitiva. Não é só eu definir assim, é porque eu estou vendendo, porque eu vou lá comprar, não. Tu tens que fazer uma análise realmente do caso. No caso de você ser dono do veículo, querer me vender, tá? Aí sim. Aí, no caso, você é credora, porque você é sujeito ativo, está vendendo, e eu sou quem vai comprar. Aí eu sou passiva. Sim. Mas, professora, Na no caso do artigo Oi. 234, por exemplo, se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição, ou seja, pelo que a senhora está falando, a pessoa queria receber o produto, ter a culpa ou não do bem se perder. Mas logo depois a gente tem, por exemplo, com culpa do devedor. Se for com culpa do devedor, como é que a pessoa que ainda nem recebeu o produto vai ter culpa da quebra dela? Porque aqui ele está fazendo uma análise genérica, ele está fazendo uma hipótese, entendeu? Aqui eu teria que contextualizar a situação na obrigação de dar a coisa certa. Professora. Normalmente, o contrato é isso, entendeu? Peraí, deixa eu gostaria rapidinho, por favor, Marcelo. Um pontinho. Dani, aqui são meramente suposições, hipóteses, entendeu? Aqui são situações que eu tenho que coadunar no caso concreto. No caso do contrato consumerista, no caso do contrato de compra e venda, entendeu? É isso que eu estou falando, nesse sentido aqui. Tu tens que contextualizar quem é credor e quem é devedor. Eu vou de mais longe aqui, ó. Vamos lá. Esse 2, 3, 4 aqui, tá? Sem culpa ou com culpa do devedor, tá? Vamos supor assim, ó. Na época da pandemia, tá? Aqueles caminhões que vinham trazendo, tá? Frutas e legumes do Paraná para cá. Vamos supor, exemplo, né? E quando chegava aqui na Barreira do Maranhão, ficavam horas e horas parados porque não passava aqui em função da pandemia, vamos supor, tá? O Mateus e essas grandes redes estavam com várias faltas e lacunas de produtos, tá? Os produtos, porque não chegaram aqui, acabaram o quê? Estragando, tá certo? Tá. Comprador é Mateus, devedor, tá? É quem é lá. Ou não, vice-versa. Quem é parte aí que não é? Vamos lá, diga para mim. Aí é que tá. Até onde eu tinha pesquisado da relação que eu tinha feito, o devedor era quem tinha enviado as frutas, não, só até eu terminar a minha explicação. E o Mateus era o credor, que era o que ia receber as frutas. Como as bananas ou as frutas, elas se perderam no caminho e não teve culpa alguma da empresa que enviou as frutas, no caso, ela não era obrigada a pagar nada, entendeu? Já que ela não entregou o produto, justamente não foi nesse ponto você acertou. O Mateus só é considerado credor para você porque ele comprou. Então já é dono, certo? Mas na relação contratual de compra dos produtos, entendeu? O Mateus é o devedor. Por quê? Porque ele pagou para o fornecedor dele o quê? Os produtos para chegar em São Luís. Quando pagou e quitou, mudou a relação, ele passou a ser dono, entendeu? Então, você tem que fazer uma análise da situação de compra e venda. Exato, mas no caso dos artigos que falam antes da tradição, a gente tem essa relação, né? Não? E aí só muda depois da tradição, que a pessoa que comprou, ela passa a ser o credor e pronto. Tá, tudo bem. Aí tá correto. Tá, professora. Então, por que no 237 o devedor é o vendedor e ainda não cheguei lá. Eu já cheguei lá. Tá, mas pode chegar. Até a tradição, olha só, até a tradição, o que a Stani falou, até a tradição pertence ao devedor a coisa. Até a entrega da coisa pertence ao devedor a coisa. Já não é compra e venda aqui, com os seus melhoramentos e acrescidos, né? Pelos quais poderá exigir o aumento no preço, se o credor não anuir. Poderá o devedor resolver a obrigação. Vou chegar lá. Sim, Marcelo, queria falar alguma coisa? Eu ia falar, Stani, rapidinho. Queria, professora. Então, porque no caso, quando vocês estavam falando sobre o caso concreto, eu pensei
no futuro, que esses casos das modalidades das obrigações, inicialmente, eles se referem a um embasamento em um caso concreto que a gente quer assuir, né? A gente vai jogar nesse artigo 234 aqui, fala sobre o devedor desta Uma tal... hipótese, Isso, numa situação. na situação Mas a específica, porque vai depender. Mas a Esther tá falando da questão do... Porque tem que ler bem o artigozinho, da tradição, entendeu? Essa questão da tradição. Então, o que eu posso levar em consideração também? Antes da tradição é uma coisa, depois é outra. Tá? Então, antes de entregar a coisa para o Mateus, entendeu? A coisa pertence ainda a quem? Pertence lá ao fornecedor, não é isso? Sim. Vai chegar. Quando entregar, muda a situação. Então, ela tá certa nesse aspecto. Professora, Sim, vai lá, Paulo, diga lá. no caso pode ser assim, eu estou negociando uma venda de um carro para um amigo meu, sabe? Aí, antes de eu vender para ele, antes eu já tinha delimitado, já tinha acertado um certo preço, um preço de 30 mil. Antes de entregar. Sim, um preço de 30 mil reais, por exemplo. Aí, em um sorteio, eu ganho um jogo de rodas no valor de 5 mil. Aí, no caso, eu posso cobrar os 5 mil a mais na venda, no caso, né? Ia ficar 35 mil o valor. É o 237. Sim, só que vocês têm que saber o seguinte, gente, que numa relação de obrigacional tem que ter um contrato. Todas as hipóteses que vocês estão levantando aí tem que ter contrato, tem que ter um contrato. Eu não posso mudar uma relação jurídica que pode ocorrer durante a situação, entendeu? E mudar, é tipo comprar um carro. Eu vou lá na concessionária, assino baita de uma aliança fiduciária, cheia de regras, entendeu? De repente acontece uma coisa durante esse trâmite todinho e eu quero mudar porque mudou, que minha vida mudou de repente. Não pode ser assim. Tá? Aqui é como ele falou, eu estou repetindo reiterando, tá? São hipóteses que podem acontecer, são detalhes que podem acontecer na relação jurídica. Então, eu tenho um comprador e um devedor, ponto, tá? Até certo ponto é isso. Se acontecer isso, será isso. Tudo bem. Tá. Agora, se eu me comprometi a assinar um contrato, tá fechado, amarrado o contrato, e de fato acontecer outra coisa, é outra relação. É outra situação. É isso que eu preciso ter. O contrato, a obrigação, ela só tem validade, legitimidade, se tiver no contrato. De boca não serve para nada. Tá? Então, essas hipóteses aqui que nós estamos vendo de exemplos, de situações, é para facilitar e assimilar a contextualização na situação fática. Tá? Mas, de fato, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Então, tá tudo correto, mas tem que ter cuidado. Numa relação jurídica, a princípio, credor e devedor. Credor é quem vai estar vendendo e, né, e vai receber o dinheiro. Que são os meus maiores credores? Município, União e Estado, certo? Está lá. Porque eu pago tributos. Então, eu sou o quê? Devedora. E eles são credores. E nem porque depois nem porque eu deixo, nem depois que eu os pago, eu deixo de ser devedora. Eu continuo sendo devedora. Em termos de tributos estaduais, federais e municipais. Tá? Quando eu passo para o aspecto consumerista, de compra e venda, de dar coisa certa, tá aqui, ó. Eu compro uma bolsa dourada, paguei, entreguei. Tá, na hora que eu entrego, acabou a história. Mas essa bolsa aqui, que está na minha mão hoje, mesmo paga depois, tá? Tudo quitado. Aconteceu um problema com ela, eu quiser lá devolver, por alguma razão, tem que ver o que diz a lei. Eu não posso ser, porque é isso, aquilo, não pode ser assim. Tem que ter a validade, tem que ter o laudo, né? Tem que ter a perícia, né? Para verificar a situação da coisa. Então, é nesse aspecto mais simples mesmo. Compra e venda, ó. A bolsa foi lá, foi comprada, eu paguei e recebi. Pronto. Credor e devedor. Ponto, acabou. E aí você vai aumentando a complexidade da situação. Carro, imóvel, enfim, vai aumentando, né? Mas isso aí é para ti agora a questão do tributo. Quando eu pago um tributo, a relação é a mesma relação. É credor e devedor. Os meus maiores credores, vou repetir, são o quê? União, Estado e município. Tá? Mas quando a gente fala de tributo, o devedor passa a ser quem está pagando o tributo, isso, né? Não? Pois é. Quando eu pago, eu sempre serei devedora. Mas nem nem quando eu pago os meus tributos, minha luz, minha água, meu imposto de renda, meu INSS, o que for. Sim, mas pagando... isso acho que é porque é algo contínuo, que não acaba. Então, vai... Não, senhora.
Não, senhora. É porque eu estou batendo naquele ponto que você afirmou, entendeu? Naquela questão que você afirmou, professora. Mas antes da tradição, depois da tradição. Na relação tributária, não tem essa de depois da tradição ou não. Só vale para tradições comerciais básicas. Exatamente. É isso que eu quero chegar no dia. Na consumerista, entendeu? Na Sim, consumerista, na hora que você entrega o bem para a pessoa, fechou. Aí muda a relação, com certeza. Sim, não Mas se é uma preocupe, relação. eu não tinha esse pensamento com relação a tributo, imposto de renda e coisa assim, não. Era mais em Não, eu questão de sei. compra e venda Eu tô apenas básica. complementando, eu estou ajudando você a raciocinar com relação a isso, entendeu? Para você ver que não amarra só na questão obrigacional, comercial, ou então mercantil, entendeu? Tem várias situações. E, obviamente, que depois que você compra, muda a situação. Acabou. E o contrato se encerra. Entendeu? Sempre pensem que o fundo de pano de uma relação obrigacional é o contrato. Sempre. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer falar? Hein, gente? Olá, Marcelo. Paulo Quezede. Fala 1, 2, 3, 7 aí para mim, por favor. Luciano. Certo, professora. O artigo fala assim: até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir o aumento no preço se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. No caso aí, eu entendi como uma situação em que vai haver uma benfeitoria, em que um determinado, no caso, um devedor, ele realiza uma melhoria no objeto da relação, por exemplo, no objeto lá do contrato, em venda, por exemplo, um carro, e ele pode no caso aqui, no meu entendimento, ele pode exigir o aumento no preço. Porém, cabe ao credor aceitar ou não esse aumento. Entendi. Só um minutinho aqui, que eu tô ficando no cabo do meu telefone aqui, que a bateria tá riando. Peraí. Certo. Oi. Só um minutinho aí, rapidinho, tá? Ah, encontrei, peraí. Que a bateria do celular tá riando. Só um minutinho, por favor. Vou já falar. Põe aí, por favor. E acender a luz também, que tá escuro aqui. Ai, peraí, deixa eu botar. Não é aqui mesmo. Não é aqui, então. Só um minutinho, por favor, peraí. Que tá descarregando aqui a bateria. Pronto. Agora eu vou ler aqui o livro novamente. Vai lá. Até a tradição pertence ao devedor da coisa. Tá. Com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Sim, tá correto, viu, Paulo Quezede? Você pensando nas benfeitorias. Correto, tá. Professora, vai lá. Uma dúvida que eu tenho aqui no caso dessa relação, porque eu estava estudando, eu vi uns exemplos aqui. No caso aí, o devedor, ele vai fazer esse melhoramento quando já tiver consumado o pagamento no contrato. E, por exemplo, aqui, não, né? Nesse caso concreto teu, nós podemos dar o contrato de locação. Tá. Como é que funciona? Lá, a locação, a terminologia utilizada é locatário e locador, tá? Locatário é a dona, o proprietário do imóvel, né? E locatário é o inquilino, tá? Então, o que acontece, né? Na lei do inquilinato fala que todas as vezes que houver a necessidade de fazer qualquer tipo de benfeitoria útil, voluptuária, tá? Ou, vamos lá, voluptuária útil, tem outro também que eu esqueci agora, né? Tem outro que o Código Civil fala. No bem, o proprietário tem que anuir, tá? Ele tem que anuir, o credor tem que anuir, né? Ele tem que consentir, tá? Caso contrário, se você fizer e ele não houver o consentimento dele, tá? Ele não é obrigado a ressarcir, tá? O que você gastou naquela situação ali, tá? E aí ele fala bem aqui, ó. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. De que forma ele vai resolver? Ele devolve o bem e acabou com a história, entendeu?
Ou então assume sozinha e fica com prejuízo. Entendeu? Entendi, professora. Então, oi. Tem locação também, gente, não aqui no Maranhão, de roupas, não tem? Tem de roupas, tem de chapéus, tem de sapatos, né? Tem de outra situação também, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com relação a tudo isso, né? Nos contratos de locação tem esses tratamentos específicos, tá? Vamos lá. Professora, fala lá, Otávio. Marcelo, Otávio, deixa eu falar. Vamos lá. Professora, eu quero fazer uma pergunta baseada no que Paulo falou, é que é o seguinte, antes que tenha a entrega do produto, por exemplo, Paulo falou do carro e que ele ganhasse um jogo de rodas no carro, e colocasse no carro. Até o momento da entrega do automóvel, se o negócio foi feito antes dessa melhoria, no caso, no automóvel, e no momento da entrega o credor falasse que queria um acréscimo, seria possível devido à alteração, ou a pessoa que iria comprar, ela fala que no momento do acordo não era aquilo e que se recusaria ali no momento? O que rege a relação contratual é o contrato. Então, o fato de ele colocar um pneu novinho, pneus novos, ou então que ele comprou, que ele disse que ele ganhou, né? Posterior ao negócio, né? E acresceu, melhorou bem, e ele quer o valor a mais, o credor, a pessoa que comprar não é obrigada a aceitar, não. Tá? O que vale a relação é o contrato. Tá? Ainda tem o parágrafo único do 237. Professora, eu tenho uma dúvida no 237. Oi. Deixa o Marcelo na frente aqui rapidinho, Safira, vai. Professora, você falando sobre a parte lá que ele não é obrigado a... Ou o próprio produto não está sendo ressarcido. Teve um caso uma vez comigo, que na minha formatura eu aluguei um terno junto com um sapato. Só que como essas lojas de alugar, geralmente os produtos não estão na qualidade 100%. E aí na festa, o sapato ele acabou descolando. E no outro dia eu tinha que devolver e eu levei. E eu não avisei para isso porque podia ser que eles me falassem. Eu não avisei por medo mesmo. Só que aí eles nunca me contataram. E aí eu fiquei com medo da culpa ser minha. Só que aí depois eu prestei atenção que poderia ser falta de cuidado com o sapato por parte deles. E aí eu não teria sido culpado de ressarcir o valor, né? Entendi. Aí, sabe? Não foi falta de informação tua, né? Não precisa ter medo, não. Entendeu? Pois é. Chegava lá e mostraria para ele o problema que ocorreu. Tá? Ele é obrigado, inclusive, a te dar um novo, né? Para poder, eticamente, né? Sim, porque no meio da festa ele descolou por nada. Sim, podia responder por alguma forma, te dar um desconto, sei lá, alguma coisa que pudesse. Hoje, de vez em quando, tem uns. Essas telefonias, de vez em quando, dão créditos, né? Por algum problema, cobrança indevida, não? Eles criam fórmulas aí para os prejuízos causados, né? De alguma forma, né? Vamos lá, Rafa. Até mesmo... Oi. Posso terminar rapidinho? Marcelo, fala. Até mesmo quando a gente quer cancelar um serviço, por exemplo, de internet, e eles não deixam, e a gente ameaça processar, e aí eles dão até um valor menor para a gente cancelar. Eles só funcionam à base assim. Infelizmente é assim, né? Mas então você poderia ter voltado com ele, tá aqui, tá rasgado, então descolou, me prejudicou, eu quero um desconto. Pronto, acabou-se. E hoje ainda está mais fácil ainda, né? Vamos lá, Safira, fale. Professora, eu ainda não consegui compreender foi um ponto entre o devedor e o credor que trata nesse artigo 237 aqui. Porque na minha percepção, o devedor é quem recebe e o credor é quem dá, correto? E aqui no 237, a partir do fato de até a tradição pertence ao devedor a coisa. O que eu entendo por tradição é o ato de entregar o bem. Entende? Sim. Então, quem entrega o bem é o dono, até então, do bem. Então, o dono até então do bem seria quem está dando o bem. Então, essa pessoa não deveria ser o credor em vez do devedor, porque o devedor seria quem estaria recebendo. Porque ele não deveria ser o devedor, afinal... Mais uma vez, Safira, te liga aqui rapidinho, tá?
Vamos lá? Tudo bem. Vamos lá, rapidinho. Se eu consigo ser mais clara ainda. A relação do credor e devedor, ela simboliza um sujeito ativo e passivo de uma relação obrigacional. Presta bem atenção. Te liga aqui, tá? Só que ela não é definitiva. No contrato de compra e venda, à vista, então você vai comprar a bolsinha dourada, tá? Então, a bolsa é minha. Eu sou a credora. Você vai comprar a bolsinha, você é devedora. Nesta relação, eu sou credora e você é devedora, certo? Tá. Você compra a bolsinha, me dá o dinheiro e eu te dou. Ao receber o dinheiro, eu te entrego o bem, que é a bolsinha. Certo? Aí vamos para o 237, não é isso? Quer saber? Sim. Até a tradição, nesse caso aqui, que ele está falando, pertence ao devedor a coisa. Isso significa que quando você, tá, recebeu o bem, tá? Você era o devedor porque você pagou a coisa, né? Nesse caso aqui, a bolsinha ainda te pertence. Vamos transportar por um contrato de locação de um bem locado. A bolsinha não é mais comprada, ela é locada. Vamos supor. Tá? Então, você está locando a bolsinha agora, certo? Sim. Então, até a tradição, até eu te entregar como locadora essa bolsinha, ok? Ela te pertence. Sim. Aí vamos supor que ela tem uns detalhezinhos, uma marcazinha, algumas coisinhas que pudessem melhorá-la, entendeu? Algumas coisas que pudessem, enfim, você, sei lá, você colocou um chaveirozinho que melhorou, uma etiquetazinha que acresceu, você construiu algo que pudesse valorar mais a bolsinha, certo? Entendeu isso aí? Sim. Aí, nesse caso, quando você vai entregar de volta esse bem, você não comunicou à tua locadora lá, da bolsinha, que você melhorou a bolsinha, você costurou, você reforçou, foi checlé, você, sei lá, fez alguma coisa, uma alcinha melhor, entendeu? Trocou um detalhezinho, entendeu? Você não pediu autorização para ela. Entendeu? Você fez. E aí você vai lá com ela, entendeu? E pede que, em função do melhoramento que você fez na bolsinha, que você quer um aumento, você quer, né? Um aumento daquilo que foi acrescido. Só que se ela não tiver ciência daquilo, e ela não anuir, ela não é obrigada a aceitar. E você vai ficar no prejuízo, entendeu? Sim. Você vai ter que arcar com a bolsinha, tá? E com os prejuízos que você investiu nela. Pô, não foi prejuízo, né? No caso, foram os benefícios, né? Passa a bolsinha para um apartamento. Passa a bolsinha para um carro. Passa a bolsinha para uma roupa, uma joia, entendeu? Pensa em algo assim bem maior, num contrato maior. Tá? Que você recebe a coisa, né? Todinha, e você começa a tomar conta, melhorar a coisa. Na hora que você vai devolver a coisa, então comprou a coisa que você vai mostrar, né? Você vê que você deu algo maior do que já existia no bem. Então, esse é a situação que vincula o devedor e o credor no artigo 237 é o ato de devolver, de basicamente alugar o bem. Não. O mérito do artigo 237 são as benfeitorias. Tudo esse ponto das benfeitorias eu compreendi. É isso que é o principal item do artigo, entendeu? Sim. O contrato de locação é um exemplo. Eu estou te botando ele é o pano de fundo da relação do artigo, entendeu? Para facilitar o teu entendimento, entendeu? O cerne principal é você ter um bem locado. Vamos lá, tu está com um sítio, certo? Um sítio enorme, uma fazenda. Você locou, arrendou, entendeu? E você simplesmente tomou conta daquilo ali tudo. E você quer devolver para o dono, terminou o contrato, o arrendamento terminou, o que foi terminou. Quando você devolve para ele, você quer a indenização o quê? Pelo que você fez lá, que não estava previsto no contrato. Só que você não comunicou nada a ele, entendeu? Compreendi. E aí essas benfeitorias, esses acréscimos, né, esses melhoramentos, tá? Quando não são autorizados por eles, não tem como ser indenizados, ressarcidos, entendeu? Então, o objetivo do artigo é este, tá? E o fundo de pano, para te dar um exemplo, é a locação. Tá bom. Professora, Oi, vamos lá. eu também entendi, tipo assim, ó, tem um apartamento que ele ainda não foi construído, sabe? Mas já tem as inscrições
para você comprar esse apartamento. Aí eu compro esse apartamento e pago à vista e ele vai ser entregue só daqui a 2 anos. E no contrato, eu fechei um orçamento tal, e quando eu vou receber, esse apartamento ele vem com coisas além do previsto. Aí, no caso, eu posso trancar o contrato, porque não estava no meu orçamento. Não é esse, pode ser assim também? Isso pode. Isso ocorre tanto, tu não pode imaginar. Sabe por quê? O argumento das construtoras é dizer que, na época que fez o projeto, o planejamento era um valor e as coisas aumentaram no decorrer da construção, entendeu? Sim. Aí, por exemplo, eu compro com um piso normal, lajota comum. Aí, por exemplo, quando eu vou entregar o apartamento é de porcelanato, então já não está no meu orçamento mais, né? No caso, eu posso resolver, que é trancar o contrato. É questionar, você não cumpriu, né? Não está previsto, sai do teu orçamento. Sim, te lembra que sempre o contrato que regulamenta. Tudo que estiver fora do contrato não tem previsão Aí no legal. artigo aqui, Tá? 237, tem um parágrafo único, né, que diz assim: os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Vamos lá, diga lá. No O caso que aí, são frutos? Os frutos são, por exemplo, o resultado advindos ali da coisa. Tá entendendo? Como se fosse frutos, como se fossem os lucros, né? Por exemplo, eu compro um apartamento que ele é de locação, por exemplo, uma pousada, no caso. Aí, no caso, o antigo dono, no caso, ele vai ficar com as parcelas do período do contrato dele e também as que estavam atrasadas. Já no meu caso, eu vou ter o direito das parcelas vigentes do meu contrato. Frutos, de modo geral, são qualquer tipo de renda, tá? Correção monetária, aluguel, tá? Frutos são qualquer tipo de qualquer coisa que advém do bem, tá? Em prol de você mesmo, tá? E aí fala assim, os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes, né? Normalmente são usados essas situações também para locação, tá? Normalmente são assim. Então, você foi num leilão e arrematou uma fazenda fechada, de porteira fechada. Quando você fala porteira fechada, é tudo, né? Frutos, frutas, tudo que tem lá dentro. Mas quando há no contrato de leilão alguma coisa especificada, tipo assim, eu comprei a fazenda, tá? O imóvel na fazenda, as benfeitorias do imóvel, mas não comprei a colheita, nem o rebanho que está lá dentro, tá? Então, assim, e lá são frutos, né? Enfim, é uma discussão que existe doutrinária sobre isso, mas nos contratos é muito específico sobre isso, o tratamento, tá? É nesse sentido que ele fala. Tá? Alguma pergunta mais, gente? Vai lá, Steny, me ajuda, vamos lá. Vamos lá. Eu, professora. Maiane. Entendeu, Steny? Vamos lá. Dona Maiane, tá aí? Gui? Vai lá, Otávio. 238, fala lá. Vamos lá, diga lá. Peraí. Professora, a gente não coisa o parágrafo único? Acabamos de falar, Safira. Safira que falou? Não, mas quem foi que falou agora? Eu me atentei. Tamara, acabamos de falar agora. Eu fui. É porque não prestei atenção, Tá professora, dormindo, desculpa. Dá nela. Dá nela. Tá dormindo, olha, tá dormindo. Voltei, eu já voltei. O Paulo acabou de falar. Vai lá, Otávio. Professora, foi culpa de Esther não ter prestado atenção, porque a gente tava brigando. Aí ela me tirou da aula. E, não, peraí. Eu era a única pessoa que tava falando no grupo, dona Samara? Não, era uma conversa, era uma comunidade. É culpa de Marcelo também, Otávio. Eu nem tô na conversa. Deixa de ser mentiroso que tu tá lá. Vai. Deixa eu terminar hoje, vai. 238. Olha, a Maiane, o Marcelo vai falar aqui, o Otávio vai falar o 238 e a Maiane tá na vez, 239. Vai lá, Otávio, diga lá, Otávio, vai lá. Artigo 238, vamos lá. Se a obrigação for de restituir coisa certa e esta sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá, ressaltando os seus direitos até o dia da perda. Então, professora, com isso aqui... Ressalvar, né? Isso, ressalvar.
Tá, troca, né? Eu Foi isso. queria trazer um exemplo, que eu estava até falando com os meninos no grupo, Samara, Marcelo, que é o seguinte, eu queria usar o Sim. exemplo do, por exemplo, o Mercado Livre, que é um meio de compra, só que a maioria das vezes não é um meio de entrega dele, eles usam a maior parte do correio. Peraí. Deixa eu falar aqui rapidinho para ti, olha. Sim. O Mercado Livre, Submarino e outros. Tu pode até botar exemplo, tá? Mas nós não aceitamos essas relações comerciais via internet como há uma linha doutrinária que. Mas vamos lá, fala, eu vou te falar Tá. com relação a isso aí. tá? Porque Vamos lá. quando fala aqui, por exemplo, sobre a restituição, no caso, houver a perda do produto antes da tradição. Então, Tranquilo, vai lá. por exemplo, se o produto for extraviado, for perdido durante o meio de entrega, como o prejuízo ficará para o credor por não ter entregado o produto, então, tecnicamente, ele não teria o direito ao dinheiro referente ao valor do produto. Então, é um exemplo que eu queria trazer, porque a senhora acabou de dizer que não vale, então já não sei mais como aplicar Não, isso. desculpa, peraí. Não, eu ia falar outra coisa aqui, mas peraí, eu entendi agora. Pode ser um exemplo genérico, sem problema nenhum. Mas o que acontece? Eu estava me reportando a validade da compra e venda na internet, tá? É o seguinte, mas está correto, Otávio? Está correto o teu pensamento, tá? Eu só estava me reportando a Mercado Livre, né? Tem alguns sites que são oficiais que aceitam compras online, tá? E que o direito abarca, ele fundamenta. Mas tem alguns outros tipos de compras de outros sites que não aceitam. Mas hoje em dia, tá? Bota tudo no mesmo pacote. Eu vou eliminar para confundir a cabeça de vocês. Sim, está correto, né? A questão da devolução, não é isso que está falando? Perfeito, né? E aí, como é que se resolve isso aí? Se não aceitam? E Otávio? Tá. Aqui é o seguinte: se a obrigação for de restituir coisa, ou seja, devolver, coisa certa, e esta sem culpa do devedor, se perder antes da entrega, sofrerá o credor a perda, tá? E a obrigação se resolverá. É o caso do artigo que a Steni falou, inclusive, né? E a obrigação se resolverá ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Entendi. Tá. Existem as ações de indenização, tá? Que poderão salvaguardar, tá? Os direitos, tá? Do credor até a entrega da coisa. Tá certo, gente? Na hora que o fornecedor recebe lá o pedido, tá? E lá até lá ele cumpriu, né? Aí ele manda o caminhão cheio de fruta para cá para São Luís. Até ele cumpriu, tá? E no meio do caminho, se perde a coisa, não foi culpa dele. Mas ele tem o direito, vamos supor que ele não recebeu o dinheiro inteiro, tá parcelado, tá negociado, né? Tá. Não vai ficar. Tem um contrato na história, então não vai ficar assim. Deve ter um seguro muito grande nessa história também, porque normalmente os caminhões de compra e de mercadorias têm seguros, né? Quando você derruba uma prateleira do Matheus, tem seguro também, tá? Então, assim, até onde ele fez, até onde ele cumpriu, ele tem direito, tá? Mas quando chega em São Luís e tem um imprevisto, um caso fortuito força maior, que impede o cumprimento final da situação, aí ele não pode mais cumprir, não pode mais responder por isso, porque não dependeu dele, né? Mas até onde ele pode cumprir, sim, tá? Então, tem que prestar atenção, estava nessa situação aí, tá? Da situação da entrega da coisa, tá? Pelo direito que o credor tem de receber o dinheiro até onde ele cumpriu, ok? Verificada a culpa ou não do devedor, se resolve ou não a situação, tá bom? Alguém tem dúvida? Vamos lá, Maiane. 239, vai. Maiane, vai que eu tô anotando aqui. Maiane. 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Ou seja, se por parte do devedor ter havido comportamento culposo ou malicioso na perda da coisa a ser restituída, ele deverá responder pela causa, bem como arcar com as perdas e danos que causou ao credor. Eu vou dar um exemplo, né, que é bem simples, Sim. um pouco complexo.
uma pessoa alugou um automóvel para viagem. O indivíduo dirigiu a 180 km por hora durante seu percurso e veio abater o carro, gerando assim danos e multa. O devedor age com culpa e responderá pelo valor equivalente do automóvel mais as perdas e danos. Perfeito. Alguém entendeu o que ela falou, gente? Tá bem claro. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Tá claro, né? Vamos lá. Vamos lá. Edjane tá caradinha. Edjane, tá aí, Edjane? Oi, estou sim. Fale lá para a sua professora. 240, diga lá, vai. Vou ler o artigo. Se a coisa é restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la o credor tal que se achem sem direito à indenização, se por culpa do devedor, observa-se o artigo 239, que o Maiane acabou de falar. Neste caso do artigo 240, é quando o credor, quando o devedor não tem culpa da deteriorização do... Por exemplo, há duas situações, com culpa e sem culpa. Vai ler com calma. Vai, ó, primeira parte do artigo. Ó. Se a coisa é restituível se deteriorar sem culpa do devedor, sim. O que acontece? Receber, o credor pode recebê-la. Vai receber sem direito à indenização. Sim. Ponto. Aí acabou aí. Não, agora, se for por culpa do devedor, observa o que foi disposto no artigo 39. No caso, ele vai receber a indenização e perdas e danos morais. Perfeito. Muito bem. Conseguiste pegar um exemplo? Tem algum exemplo sobre isso? Tu pode aí criar alguma coisa, chutar? Vamos lá. Posso até usar um pouco no caso de Maiane. Por exemplo, se eu pego um automóvel emprestado e ocorreu uma enchente e ele foi danificado, não foi por culpa do devedor, no caso. Então, ele não tem direito a pagar a indenização pelo bem. Ele não pode arcar com as consequências, tendo visto que não foi culpa dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Normalmente, quem trabalha com locação de veículos, né, como Localiza e outras empresas, normalmente, qualquer pessoa jurídica hoje que lida com público, com empréstimo, com qualquer coisa nesse sentido, né, eles lidam com os contratos de seguro, viu, gente? Normalmente tem seguros, tá? Mas eles possuem o direito de... Vamos supor assim, olha só. Um motorista de ônibus de uma determinada empresa bate num carro, tá? E aí, bateu no carro particular e a empresa vai responder, não é o motorista. É a empresa que vai responder pelo dano causado no veículo. Se tiver morte, pior ainda, é a empresa que responde. Só que a empresa, ela assume, e a lei diz que ela tem um tal direito de regresso, de ir contra o motorista pelos danos causados, entendeu? E prejuízos sofridos pela empresa. Tá no Código Civil isso aí. Tá? Tem lá no Código Civil, na parte de pessoa jurídica e também de responsabilidade civil. Tá? Então, o que acontece? Essa questão de sem culpa ou com culpa, tá? Ela é muito delicada, deve ser vista com muito cuidado, porque culpa é o quê? Culpa é imperícia, é imprudência, né? É negligência, não é isso? Ela inclui 3 núcleos verbais aí tranquilos. Então, para eu apurar uma relação oficial, uma relação real, a culpa de alguém, não é só de boca, não. Eu tenho que fazer o quê? Laudo pericial, eu tenho que fazer junta de médica, enfim. Porque também tem a responsabilidade médica, né? Tem todos os tipos, tem obrigações médicas também. Nós vamos chegar num ponto de saber que até cirurgias plásticas são obrigações. De quê? De meio, não são de resultado. Né? Até que a advocacia é uma obrigação de quê? De meio, não de resultado. As pessoas querem só pagar com resultado, não é isso. Entendeu? As únicas obrigações que são de resultado é aquela do pedreiro, que, ó, eu quero construir uma casa. Então, tá ali o tijolo, vou construir a casa. Então, só vou cumprir a obrigação depois que terminar de construir a casa. Na advocacia não tem isso. Na medicina não tem isso.
Porque não depende só do advogado. Eu não estou lá com o material prontinho para fazer, para obter resultado. Não. Há outros fatores, outras variáveis que vão influenciar na relação. Então, é uma obrigação de meio. Nós vamos ver isso no finalzinho, entendeu? Então, tem que ter muita cautela com isso, porque a questão de sem culpa e com culpa, ela sai da esfera da boca. Ela não é por aí, não. Ela tem que ser comprovada. Deu para entender o que eu falei? Deu, gente? 241, vamos lá, 241 que tá calado aqui. Deixa eu pegar aquela pessoa aqui, peraí. 241, Eduardo Martins, tá aí? Eduardo Martins, tá aí? Eduardo? Tá dormindo. Pedro Fernando, tá aí? Pedro Fernando? Oi, tô aqui. Tô Boa aqui. tarde. Boa Pedro, tarde. lê o 241 para mim, por favor. Se no caso do artigo 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ao trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização. Sim. O que tu entendeste sobre isso? Se por acaso eu não sei se é exatamente isso, mas se houver melhoramento da coisa, é do bem que se diz. Continue. Não, é uma pergunta. Tipo, a coisa é o Não, eu bem, estou te né? perguntando. Você quer me responder me perguntando? Não, eu quero ouvir o que você entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Diga lá para mim, por favor. Me perguntar não vai resolver nada. Eu quero você falando. É que se o bem ele tiver um melhoramento. Mas só que essa daí eu fiquei um pouco confuso, professora. Tente. Continue. Interprete um pouquinho mais. Vamos lá. Qual foi a confusão que você criou? É porque é o bem, ele Tá. causa um melhoramento no bem, certo? Peraí. Eu quero ver ele falando, por favor, tá? Isso aqui é um teste. Eu quero ver ele falando. É jovem, é cérebro bom, é novinho. Ele tá prestando atenção, eu quero ver ele falando. Continua, Pedro. Vamos lá. Até agora tudo bem, é um bem. Perfeito, tá? É um bem. Aí, ó, vamos lá. Aí lucrará o credor, ou seja, a pessoa que comprou o bem, ela vai conseguir ficar com o bem, mas mesmo o melhoramento, o preço vai ser o mesmo, é isso? Não. Lê novamente. Se no caso do artigo 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização. O que diz o 238? Fala da Sem questão obrigação. sem culpa com culpa do devedor, não é isso? Sim. Tá, vamos supor que tu tens um bem e esse bem tem que ser restituído, certo? Certo. Ou seja, devolvido, entregue à pessoa. Só que ele teve melhoramentos que independeram da tua vontade, não foi você que fez, tá? Sim. Aí você entrega para o teu credor. Nesse caso, como não dependeu da tua vontade, que não foi você responsável por aquilo, você não pode exigir nenhum tipo de indenização. Indenização, Nesse sim. caso, quem vai lucrar com os benefícios é o próprio credor, entendeu? Credor, sim. Aí, no caso, do jeito que vier, ele vai ter que aceitar e mesmo que houve um melhoramento, não vai poder ter uma mudança, assim, uma indenização, é isso? Isso. Entendi. Tá, entendeu, né? Pedro, vamos lá. Posso dar um exemplo, professora? Pode. Mande brasa. O indivíduo A possui uma fazenda e ele alugou essa fazenda para B, para que B pudesse gozar do plantio dentro da fazenda. Só que ao redor dessa fazenda havia um rio, só que durante a estadia de B, esse rio secou durante a estadia de B. E como esse rio secou, a fazenda de A aumentou em 15%. Só que B não teve nada a ver com o aumento da fazenda de A. Então, esse acréscimo, B não teve nada a ver. Então, quando B sair da fazenda de A,
ele não vai ser indenizado por nada. E A vai gozar do aumento de sua fazenda sozinho, sem ter que indenizar B. Muito bem, Safira. Você foi perfeitamente hoje. Maravilhosa. Gostei. Muito bom. Entendeu aí, Pedro, o que ela falou? Entendi. Muito bem. Ou seja, o A lá foi beneficiado de graça, né? Dona Antoniele Pereira, diga lá você, Antoniele. 242, vamos lá. Boa tarde, professora. Boa tarde, querida. Antoniele, diga lá. Leia o 242 para mim. Leia o caput e o parágrafo único, tá? Tá. Se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste Código, atinentes às benfeitorias realizadas pelo consumidor de boa-fé ou de má-fé. Possuidor. Sim. Tá, vamos lá. Agora o que eu entendi. Lê logo o parágrafo único também, diga lá. Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observa-se-á, do mesmo modo disposto nesse Código, acerca do possuidor de boa-fé ou má-fé. Tá. Vamos lá, diga lá que você entendeu. Bom, se o devedor de boa-fé realizar acréscimos ou melhoramentos a ser restituído, que a ser devolvidos ao credor, se forem benfeitorias necessárias, como está no artigo 1219. Do Código Civil, benfeitorias necessárias, que ele tem direito à indenização e direito à retenção, que do bem que não seja paga, caso não seja paga a indenização. Certo. As benfeitorias úteis, que é direito à indenização e tem direito à retenção, caso não seja paga também a indenização, e as benfeitorias voluptuárias. Voluptuárias. Leia, fale. Voluptuárias. Aprenda, voluptuárias. Muito bem, perfeitamente correto. Que são levantados sem detrimento do bem. O credor poderá optar entre indenizar ou deixar o devedor levantar as benfeitorias. Mas, em caso de detrimento do bem, o devedor não terá direito a levantar as benfeitorias. Agora, o parágrafo único, professora, eu não entendi muito bem ele. Porque quanto aos frutos percebidos, eu sei o que é os frutos percebidos. Diga lá pro povo aí, vai. Que os frutos percebidos é o quê? São aqueles que já foram colhidos, que só um momentinho. Sim. Que eles pertencem ao devedor, enquanto não faz a entrega. Certo? Perfeito. Certo, tá correto. Sim. Muito bem. Tá, com relação a esse item, frutos percebidos, utiliza-se o mesmo disposto acerca do possuidor de má-fé e boa-fé lá em cima. Mesma coisa, entendeu? Sim, o mesmo do 237 do parágrafo único, né? Exatamente, mesma coisa. Ok. Entenderam o que ela falou, gente, lá? Ou tem alguma dúvida? Aqui nesse artigo eles falam, gente, da questão dos melhoramentos, né? Tem pessoas de má fé ou boa fé, já falei para vocês. Boa fé é aquela pessoa que tem todas as condições de confiança, né? Elas têm os elementos de confiança, de transparência, de retidão, tá? E má fé é um pilantra, cheio de artimanha, ardil, né? Então, assim, quando você vai cobrar para a pessoa, né? O teu credor, no caso, usando má fé, é um tratamento. Quando é de boa fé, é outro. E como é que você prova a diferença de um para outro? Aí, como eu falei para vocês, aí cada empresa, cada credor tem o seu método. E no caso são o quê? São laudos periciais, análises periciais, exames periciais, né? Para verificar se não está havendo nenhum tipo de enrolada, né? Enrolation, né? Vamos lá, outra pessoa aqui. Então, aqui foi quem? Outra aqui é Antoniele, né? Peraí que eu estou anotando aqui, Antoniele. 13 aqui. Eu estou anotando tudo aqui, peraí. Agora o próximo aqui, que eu não falei ainda. Mas eu... Deixa eu só me localizar aqui, peraí. Pronto. O artigo 243. Sim, o artigo 243
ele fala das obrigações de dar a coisa incerta. Se aqui no artigo no artigo 233 ele falava de dar a coisa certa, que era uma coisa determinada, logo então outrora a coisa incerta seria uma coisa indeterminada. Perfeito. A coisa incerta seria indicada. Sim. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Tá bom. Aqui no artigo 233. Tá. Aqui tá cortando um pouco o teu telefone. Tá. Entendi, mas tá Por correto. causa da chuva, como eu tinha comentado com a senhora. Não tem problema, mas falou correto. Completou. Deu para entender isso aí, gente? Entenderam alguma pergunta? Sim, senhora, entendemos. Vamos lá, aqui, outra aqui. Vamos aqui, outra pessoa aqui. Bruna, tá aí a Bruna? 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 Oi, professora. Boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Responda. Leia para mim o 244 para mim e fale alguma coisa sobre isso, tá? Ok. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Se ao contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Explique. Certo. A Bruna? coisa determinada é aquela que... Lembra que eu estou falando? Vamos lá, vamos por Oi. etapa. Primeira eu estou falando de coisa incerta. Então, eu saí da coisa certa e entrei no aspecto da incerta. Tudo bem? Certo. Tá. Então, eu falo assim, nas coisas determinadas pelo gênero e quantidade incertas, tá? A escolha pertence ao devedor. Tá? Continua, vai. Se o contrário não resultar do título da obrigação. O que é título da obrigação? Tu sabe aí? É obrigação do devedor, certo? Não. Título da obrigação é um contrato. Tá? Quando eu falo de título, é um documento, é um contrato, né? Ah, sim. Entendeu? Certo. Mas não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Continua, vai. Vê se tu consegue entender agora, que eu já falei. Certo. Então, segundo o contrato já determinado, ele vai fazer o que está no contrato, né? Ele não vai poder dar nenhuma coisa pior, nenhuma coisa melhor. Só aquilo que está no contrato. Certo? Perfeito. Certo. Tem algum exemplo? Um exemplo? Exemplo. Quando eu faço um contrato de serviço, de prestar um serviço. Geralmente a gente especifica no contrato os serviços prestados. E nada além do que está no contrato, certo? Certo. Caso uma adição, aí vai ser um novo contrato. Certo. Se for de incerto, é assim. Está indo no caminho certo. Está correto. O pensamento está correto. Obrigada. 245, vamos lá. Eduardo Martins está aí? Eduardo voltou? Eduardo Martins? Ele não está aqui, não está logado. Ele abriu aqui, ele não está logado. É a segunda pergunta que eu faço para ele. Ele está só figurando aqui. Semana que vem eu vou estar chamando aqui na turma aqui. Aí, Eduardo Martins. Professora, olha o seu chat, professora. Ele está falando pelo chat. Tá? Desculpa, o microfone do computador não está funcionando. O seu ou o meu? O seu, né? O seu? Peraí, Calminha, deixa eu botar aqui. O seu? Tudo bem, então tá. Então ele vai ficar sem pergunta. Vai aqui, vamos lá. Outra pessoa, então, por exemplo, aqui. Vamos lá, quem tá aqui que eu tô vendo. Só tenho 18 pessoas aqui hoje. Vamos ver aqui. Steny, vamos voltar você. Lê aí o 245. Eu ainda não falei, professora. Quem não falou? O Igor? Então, Igor. Desculpa. Vamos lá, Igor. Fala lá, então, Igor. Desculpa aí, Steny. Vai lá. E o Igor? 245. Artigo 245. Cientificado da escolha do credor, vigorará o disposto na seção antecedente. Sim. O cientificado é comunicado, o comunicado da escolha do credor. Então,
Se o credor não especificou a escolha dele e tal, aí, tipo, vai ser algo incerto, entendeu? Vai ser a decisão do devedor que vai valer, Sim, no caso. entendi. Entendi. Tá correto. Tá correto. 246. Alguém não foi chamado ainda que eu chamei? 246, quer falar? 246? Então vamos lá, Stani. Mande brasa. Vai, Stani. 246. Tá, artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar a perda ou deteriorização da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Ou seja, no artigo 344, ele falou do critério da qualidade média, que não pode dar nem o pior nem o melhor, tem que escolher um dos médios. E aí no 45 ele fala que assim que ele escolher, ele tem que informar o credor, e no 46 ele já fala, se esse que o cara escolheu, ele tem várias opções, se esse que o cara escolheu, por algum motivo se deteriorou e ele não vai poder alegar entre as opções que ele poderia escolher, na verdade, se uma dessas opções se deteriorou, ele não pode alegar a perda da coisa, porque ele ainda tem outra opção para dar. Então, ele vai dar outra opção e não alegar a deteriorização ou a perda da coisa. Entendi. Perfeito. 247. Vamos Professora, então, professora, Fala, Marcelo. sobre as obrigações da coisa incerta, pode-se citar também o artigo que fala sobre os bens fungíveis, você lembra? Sim. Que a gente pode, como é substituível, né, pode abdicar desses vários valores. Sim, sim, pode, tranquilamente. Tranquilamente, entendeu? Tranquilamente. 247, vamos lá. Fala você mesmo, Marcelo. Das obrigações de fazer agora. Tá. Artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Eu não entendi esse artigo, professora, porque fala sobre o devedor recusar a prestação. No caso, o devedor está após ter o bem em mãos, né? Não, aí no caso é o seguinte. Quando você abre a doutrina para analisar essa parte da obrigação de fazer, normalmente essa obrigação de fazer tem como exemplo os contratos artísticos, os contratos de obras-primas, de obras de arte, de fazer um serviço, entendeu? Estão ligados à aptidão física do ser humano, entendeu? Então, por exemplo, eu quero contratar os serviços vamos supor, se ele estivesse vivo, do Renoir, que é um pintor francês, né? Então, eu só quero que seja ele, tá? Então, eu quero que seja ele fazendo. Se por acaso ele não puder fazer, ele não pode terceirizar sem saber. Entendeu? Então, toda obrigação de fazer está condicionada, está vinculada ao talento humano. Quem vem a doutrina e verifica isso lá, tá? Tipo assim, vamos fazer assim um bolo. Quero um bolo de 15 anos para minha filha desse jeito. Mas eu quero que seja feito pela Penha. Se não for pela Penha, não quero. Então, aquela obrigação contratual... Exatamente. Tá, entendi. Ao talento. Entendeu? Então, esse tipo de obrigação de fazer aqui, a doutrina, não o código não fala nada, mas a doutrina fala que ela está ligada ao talento artístico. Construir uma obra, um quadro, uma comida, fazer um buffet, como você falou, da formatura, né? Fazer um promotor de festa, entendeu? Está ligada ao talento, né? Da pessoa. Interessante, porque ele, de certa forma, ele não objetifica aquilo como um réu, ele não né? diz. Ele não fala. Quem fala é a doutrina. Por isso que sempre quando eu vou ler o Código Civil seco, eu tenho uma doutrina do lado, que é um livro, né? Que vai interpretar os artigos para mim, para eu poder entender a mensagem do doutrinador. Ou uma lei comentada, ou um código comentado. Entendeu? Realmente, porque a gente lê o código enxuto, a gente só pega por alto, porque são umas palavras que são muito superficiais. Isso, por isso que eu falei com o Gui, por quê? Porque ele não está acompanhando a aula. Entendeu? O que vai acontecer? Com ou sem experiência, se ele não está abrindo o código hoje para estudar, numa prova ele não consegue fazer a prova. Por quê? Como é que é a minha prova de obrigações? Eu pego um caso concreto, tá?
de uma relação contratual de compra e venda simples e peço para identificar que tipo de obrigação que era, de dar, de não dar, de fazer, enfim, entendeu? E aí ele nunca abriu um código, entendeu? Não pega num livro para estudar, que é em cima da prova, não vai fazer prova. E eu vou ser responsável pela questão vamos dizer, do resultado. Não pode ser assim, entendeu? Já está nas dificuldades da gente ter aula, né? Tem todas as variáveis que possamos considerar. Estou me esforçando aqui ao máximo para ajudar vocês. E eu não tenho retorno, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu acho que tem que ter um retorno. Eu estou errada? Estou errada? Não, Tá não. senhora. Muito bem. Até porque na última aula nós conversamos muito sobre isso, sobre pai e mãe investindo, pai e mãe dando de si, pai e mãe, sabe? Pai e mãe botando para quebrar. Não temos tempos a perder, nós temos que trabalhar, né? 248, vamos lá. Otávio, Paulo Quezés, vai lá, Paulo. Manda brasa. Se a prestação de fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação, se por culpa dele responderá por perdas e danos. Aqui vai falar, primeiramente, que é na impossibilidade de você arcar com a prestação, no caso. Em primeiro momento, por exemplo, como a senhora citou aí eu não entendi muito bem, mas no caso, assim, eu tenho. Eu sou dono de, por exemplo, de um quadro, né? Eu tenho um quadro. Não é você dono. Você mandou fazer um quadro, uma obra, tá? Sim. Ó, se a prestação do fato, tá? Vamos lá. Se você colocou como prestação lá fazer um quadro, tá? Tornar-se impossível de ser realizado sem culpa sua, certo? Sim. O que acontece? Resolver-se a obrigação. Acabou-se. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Por culpa sua que é desculpa. Por culpa sua que é o autor, né, da obra, né? Uhum. Então você vai responder por danos, tá? Que você foi contratado para fazer. O caso da formatura do Assim, no caso de uma exposição, né? Numa galeria de arte, meus quadros. No caso, eu não levo, então eu sou culpado. Isso. Aí, no caso aí o Marcelo, a empresa que eles contrataram para. No caso, foi a roupa dele, mas se fosse a festa, se fosse o buffet, se fosse alguma coisa. Então, a empresa teria que responder por perdas e danos, entendeu? Sim. Para compensar de alguma forma. Porque, no caso, como eu me comprometi no contrato, eu tenho que suprir as necessidades totais, não é não? Eu ensino na UEMA, eu tive um caso. Tá. Eu ia falar de um caso de um aluno, de uma turma. Pois é uma turma inteirinha, tá? Na UEMA me procurou. Você sabe que a UEMA é número 1 do direito no Maranhão agora, né? Ela passou nota 5 no MEC. Então, o que aconteceu? Uma turma inteirinha me procurou, por quê? Porque eles assinaram um contrato com uma empresa para fazer a formatura deles, todinha, né? E aí, colação de grau, buffet, festa, aquelas etapas da colação de grau. Em função da pandemia, aí tá. Então, eles estavam recolhendo dinheiro, a líder, né, para poder pagar essas parcelas, tá, do contrato assinado pela líder e a empresa. A comissão, que foi a organizadora do evento. E aí, com a pandemia, os alunos sumiram e não continuaram a pagar. E mesmo assim, a empresa quis cobrar os valores normais, entendeu? Com a debandagem dos alunos, a falta de interesse, a líder, com a comissão, resolveu fechar o contrato, ou seja, extinguir o contrato, tá? Sair do contrato, ela quis acabar com o contrato. E para isso a empresa não entendeu, tá? Havia uma cláusula lá que, no caso de rescisão, tinha uma multa e tinha outras coisas também. E eles tentaram, sozinhos, né? Independentemente, ir falar com eles lá para tentar ser mais ou menos, mais contemporizadores, para entender a situação deles. E não conseguiram. Aí me chamaram, por amizade, enfim. Aí eu peguei, comecei a pesquisar as leis, né? Comecei a estudar o caso e fiz o parecer para ele. Chamei a líder no privado aqui no outro. Conversei com ela, só está aqui o parecer todinho, o que tem que falar. Lê, já que tu não sabes falar isso aqui, lê. Entendeu? Aí marcaram um horário online, só para fazer isso, no horário da minha aula, só para isso. Para poder falar com a empresa, né?
nós conseguimos extinguir a obrigação de ir lá e de cá. Entendeu? Por quê? Porque foi sem culpa daqui, não houve culpa nem cá nem lá. A pandemia foi um argumento suficiente, entendeu? Que conseguimos fundamentar a desistência da turma com relação à empresa. Por exemplo, aqui no caso que eu tenho que levar meus quadros para uma galeria de arte, uma exposição, só que eu sou assaltada, aí eu não tenho culpa, né, no caso. Então, pode-se se extinguir o contrato. Agora, se for culpa minha de eu não querer comparecer, eu tenho que responder pelos danos. Sim. Aí os teus quadros estão prontos já, né? Vamos supor que você não tinha feito nem o quadro ainda, nem a obra ainda, entendeu? É vagabundagem minha, e no caso eu tenho que responder com os danos, né, não? No caso. Aí tu tem que responder, amigo. Não, não é não. Aí tem que ter argumentos, pode ficar doente, né? Pode ter um acidente, tem que justificar, entendeu? Aí, isso acontece direto, professora, nessa questão de contrato. Eu sei. Aliás, tudo aqui no Brasil, a vitimologia... Olha, vou dizer para vocês. Vocês estão um tempinho rapidinho. Se eu pudesse, eu dava TGE, eu dei Teoria Geral do Estado no segundo período de Direito durante muito tempo. Eu gosto muito do TGE. Porque eu faço o estudo dos regimes políticos, né? Lá do século XV para cá. Né? Então, o que eu fazia com a turma? Eu dividia a turma pessoalmente, presencialmente, em dois grupos, né? Etapa e metade. Então, eu fazia assim, ó, gente, daqui para cá é monarquia, daqui para cá é presencialismo, tá? Então, a monarquia, todinho, eu quero que leiam o Príncipe de Maquiavel, todinho, né? E o presencialismo, leia um livro aqui, tal livro, que falava sobre o presencialismo. E a gente fazia durante a aula, ou então, dias da aula, durante quase um mês, nós fazíamos cenários, né? Dos personagens de cada livro. Então, cada aluno falava de que lia no livro, né? Então, existia no século XV, quando Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, existia um fenômeno muito natural lá naquela época, chamado antropocentrismo negativo do homem. Antropocentrismo negativo do homem. O que significava isso? O ser humano, por si só, ele gosta muito... Você pode observar que é um fenômeno social. Ele gosta muito de estender a tristeza. Ele gosta muito de... Não é curtir. A gente fala a palavra curtir porque é mais fácil de entendimento. Mas o ser humano hoje, ele gosta muito de mastigar, né? De estender a infelicidade. A felicidade, a alegria é muito pouco curtida. Ela é mais esquecida. Ela é efêmera, ela é passageira. E a infelicidade dura meses, dá até dinheiro. Olha como o ser humano é, entendeu? Isso no século XV. Naquela época se chamava vitimologia, tá? E o regente da época, porque o Nicolau, ele era um assessor do príncipe na época, né? O regente na época descobriu isso na população. Por que ele descobriu isso? Porque quando ele via aquelas pessoas, né, pedindo esmolas, né, ele dava, por exemplo, vamos supor um exemplo. Me deu um pedaço de queijo. Ele dava lá só um pedacinho assim, um pedacinho de queijo, não dava o queijo inteiro. Me dê um copo de água, só metade da água. Observe como é que o povo, o nosso regente, que é o nosso presidente, e os demais, todo o Brasil inteiro, o governador, o que for, né? Os chefes dos poderes, fazem com a gente. 1000 greves acontecem, toda hora, de várias categorias. Eles dão só eu quero 50% de aumento. Eles dão 1%. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que amanhã o ser humano vai lá pedir mais 1%. É igual o rato que o Abraham Lincoln falava, né? Isso aí é uma técnica, é uma estratégia política, né? Muito, muito indecente, mas não dê o queijo por inteiro ao rato, porque ele vem amanhã pedir outro pedaço. Então, isso aí é muito utilizado lá no livro do Maquiavel, muito, né? Então, o que eu acho? As pessoas, de modo geral, hoje no Brasil, gostam muito disso, vitimologia. Não que não possa acontecer os casos. Nós temos que respeitar. O ser humano é imortal, não é isso? Aliás, é mortal, aliás. Então, nós temos que respeitar os fundamentos, né? Observar as pessoas, os perigos que ocorrem, a violência, tudo é possível. Agora, quando se torna uma praxe, quando se torna uma coisa habitual, entendeu? Aí a gente percebe que é a má fé, que é o que? A preguiça, que é o que, gente?
tem coisas que não são aceitáveis. Então, o que acontece, né? A nossa geração do século 21, 20 e 21, ela vem para superar as dificuldades. Ela não vem para imitar o século XV de Maquiavel. E aí, quando você estuda isso e outros fenômenos que eu sei de cor, porque a turma adorava isso na época, de estudar e fazer o personagem e se contradizer com a turma do presencialismo, né? Isso era muito bom para aprender. Ninguém esquece, não tem como não esquecer. E aí acontece, você vê que as pessoas estão se repetindo, né? Estão repetindo a mesma situação, de lá para cá. Entendeu? A vitimologia. Então, essa questão de ser sem culpa ou com culpa do devedor, é onde eu quero chegar, né? Ela tem que ser bem justificada para que não seja penosa. Entendeu? Porque, assim, ó, tudo que vem muito fácil, né, gente, as pessoas não dão valor, né? É um exemplo só histórico que ocorreu naquela época, né? E o livro é um espetáculo para estudar, muito bom, dá para fazer análise. Pena que eu larguei TGE, mas a gente entende hoje alguns fenômenos sociais que ocorrem no dia a dia. Então, não tem essa de desculpa, de falta de fundamentação, não tem essa. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. Não tem essa história de idade, não tem nada disso. Quanto mais cedo, melhor, entendeu? É só querer entender, só ir para frente. Nós somos uma geração de superação, de dificuldades, entendeu? Então, nós somos capazes. Se eu não entender hoje, amanhã eu vou entender melhor. Tá? Então, Paulo, quer dizer, fundamentado nisso, lê o 249 para encerrar. Tá? O 249 e o parágrafo único para a gente encerrar. Vai. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Chute lá que você entendeu, vai. Aqui no caso, eu entendi assim, por exemplo, um credor, no caso, a obrigação de fazer, se ele não puder fazer, ele pode terceirizar. Sim, certo? Só que no caso, se um credor ele já tinha se comprometido e pago, uma pessoa que ele não compareceu e ele não seguiu o contrato, no caso ele pode executar e o pagamento vai ser por conta do devedor, isso que foi meu entendimento. Por exemplo, eu contrato alguém para cantar numa festa, aí eu pago 2.500 de cachê adiantado, aí no dia da festa ela chama o Tonho da padaria para cantar, sabe? Aí, no caso, é ela que vai ter que pagar para a pessoa que cantou. Isso acontece muito, a gente vê. Muito, muito frequente, né? E aí, no parágrafo único, fala o quê? Professora. Caso de urgência. Oi, peraí, Lentinho. Quem tá falando? Samara. Vai lá, Samara, diga lá. Outro exemplo que a gente pode usar é o próprio contrato que a gente faz para a faculdade, que a gente tem que ter um fiador e caso a gente pare de pagar alguma coisa, a responsabilidade vai para o fiador, que no caso seria essa terceira pessoa que é citado aí no artigo 249. Pode ser. Mas pode ser. Sim, pode ser. E esse parágrafo único, Paulo, diga lá. Aqui, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato. Aqui, por exemplo, que em cima da hora ele não tem para onde correr, ele chamar alguém para cantar, né? E ele tem esse direito e depois ele pode pagar, arcar com o contrato ali feito às pressas, no caso. É mais ou menos isso que eu entendi. Mas é isso mesmo, caso de urgência, tá? Entenderam o que eu falei hoje, gente? Foi muito bom hoje, adorei. Foi ótimo, não foi? Foi sim, professora. Muito bom mesmo. Gostei mais assim do que eu falando, muito mais. Professora. Vou continuar. Oi. A senhora sabe alguma livraria aqui em São Luís boa, assim, porque eu estava vendo o Vadmecum, agora que ele veio ser lançado, e é pela internet, às vezes demora 10, 15 dias. Sim, tá até em promoção 2020, né? O 2021 eu não sei quanto é que tá. Mas o 2020,
Qualquer livraria tem várias. No shopping ali do Shopping Monumental, no Shopping da Ilha. No Shopping da Ilha aqui tem aquela leitura. Lá vim de Vadimeco. Tem Sim. promoção. É que eu Ali queria no comprar o shopping. 2021 atualizado. Ele demora para Não sair. sei o Já... preço. Mas tem lá, sim. Pode lá. Na leitura tem, entendeu? Na leitura tem. Tem ali a livraria do advogado no Shopping Monumental. Tá? Também tem. Lá tem muita promoção boa, entendeu? Beleza. Vai lá. Tá? E aí me diz depois do preço, eu quero comprar também para mim, tá? Pela internet, às vezes, demora muito. Eu sei. Mas vai lá que tem promoções boas, tá bom? Gente, olha, boa tarde para vocês. Fique com Deus, entendeu? Vamos marcar aqui a próxima tarefa, tá? Anota aí, tá? O próximo estudo, tá? Espera aí. Deixa eu marcar aqui no meu lápis aqui. Artigos, tá, gente? Tá bem aqui no chat. Tá aqui. Atividade, né? Para oral também, né? Vamos ver aqui, artigos, né? É 250, tá? Até onde eu vou aqui na próxima? 250, peraí. Deixa eu ver aqui. Isso até... Eu quero terminar essa parte bem aqui, até 250. Tem muito artigo aqui, nossa. Muito bem. Tá. Até 263. 250 a 263. Pronto. Aí eu fico sem solidariedade. Tá? Para a próxima segunda-feira. Tudo bem, gente? Beleza, professora. Até mais. Eu sugiro, peraí, um minutinho, por favor. Eu sugiro que vocês também abram a doutrina, tá bom, gente? Assim, se puder dar uma lidinha também será bom, tá bom? Tá bom. Abraço, tudo de bom. Obrigada, gente. Eu anotei quem está aqui presente, viu?